Então, bom dia a todas e todos. É uma alegria enorme receber vocês aqui, mais um encontro do nosso grupo de estudos Eu Conciliador. Como sempre, a ideia é criar um espaço leve, de troca genuína e de aprendizado. Um espaço onde a gente possa respirar um pouco da correria do dia a dia e lembrar que escolhemos por que escolhemos. Que escolhemos e por que escolhemos trabalhar com diálogo, com construção e, acima de tudo, com pessoas. Hoje temos a honra de receber alguém que representa exatamente esse espírito, uma profissional que une profundidade técnica, experiência internacional e uma sensibilidade rara na forma de compreender relações humanas e jurídicas. Estou falando da nossa querida Ana Luísa Paniagua Etialos, advogada, mediadora, formadora, pesquisadora e referência internacional em direito colaborativo e contratos conscientes. Ela atua na diretoria da Global Collaborative Law Council, é certificada por diversas instituições ao redor do mundo, professora em cursos nacionais e internacionais, palestrante, escritora e uma das vozes mais importantes hoje na construção de modelos contratuais mais humanos, mais claros e mais sustentáveis. É uma alegria muito grande poder recebê-la aqui para conversar conosco sobre contratos conscientes, sobre direito colaborativo, sobre o treinamento que ela conduz com tanta profundidade e inspiração. Ana, em nome do nosso grupo, Eu Conciliador, do TRT, de todos aqui presentes, agradeço imensamente a tua disponibilidade, a tua agenda, a tua generosidade em compartilhar conhecimento conosco. Então, a palavra é tua. Obrigada, Márcia. Depois eu vou querer essa gravação, porque a apresentação que tu fizesse está ótima, eu tenho que copiar, né, para depois passar para minhas redes. Muito obrigada, foi muito generoso da tua parte. Eu estava propondo aqui que nós fizéssemos, então, uma pequena dinâmica, que depois vocês vão entender o porquê. A gente até, eu, Jacinto e a Márcia, estávamos conversando um pouquinho sobre isso, quando, então, os demais entraram. Então, eu pedi para vocês sentassem na ponta da cadeira, Jacinto, na ponta da cadeira, e aí, obrigando as costas a ficarem mais eretas. Ok? Aí vocês soltam os braços aqui por cima das pernas, como ficar mais confortável para vocês. E nós vamos fazer 3 ciclos respiratórios. Inspirando pelo nariz e expirando pelo nariz. No terceiro ciclo, nós vamos inspirar pelo nariz e expirar por nariz, boca, por onde quiser, pode se espreguiçar, pode fazer o que, né, que ficar melhor. Enquanto vocês estiverem fazendo o ciclo respiratório, vocês tentem pensar assim: estou aqui e agora. Estou aqui e agora. Estou aqui e agora. E concentrem na respiração de vocês, né? Observem o corpo enquanto estiverem fazendo os ciclos respiratórios. Se quiserem fechar os olhos, fiquem bem tranquilos. Eu vou contar até 3 e a gente inicia, ok? 1, 2, 3. Obrigada. Minha palavra de check-in: generosidade. Naldine, tua palavra para começarmos aqui hoje. Conhecimento. Jacinto.
Gratidão. Cássia. Relacionamento. Márcia. Acolhimento. O Onélio, pelo que eu vi, deve estar ao telefone. Gabriela. Simpatia. Muito bom. Então, por que que nós fazemos isso? Porque nós vivemos hoje, a revolução digital nos trouxe muitos benefícios, mas a revolução digital nos trouxe também muitos excessos, especialmente em relação ao nosso cérebro, né? Nós passamos o dia com o que hoje é chamado de commodity, né? São as informações. Nós vivemos um volume de informações diários que o nosso cérebro já não é mais capaz de absorver, e por isso nós estamos desenvolvendo as inteligências artificiais. Mas ainda assim, né, nós somos levados, por inúmeras razões, a ficarmos expostos a essa quantidade de informações. O que significa nós entrarmos em contato com a respiração? Não é que eu me transformei de uma advogada de litígio, de contencioso, para uma monja, né? Não, mas os monges ensinaram e hoje a neurociência complementa isso com dados científicos de que nós precisamos, em linguagem tecnológica, criar espaço no nosso HD. Por quê? Porque este volume de informações a que eu me referia antes, este volume de informações, ele gera a perda de foco, ele gera ansiedade, né, demonstrando isso cientificamente, a neurociência tem muitos dados hoje, está muito avançada, e o grau de ansiedade, todos vocês trabalham com o direito do trabalho, pode gerar, portanto, o burnout, né, e levar a processos depressivos. Então, o que antes nós fazíamos, lá nos anos 70, não me lembro, anos 70 ou anos 80, quando a Jane Fonda, eu sou das antigas, né, fazia aula de ginástica, de tal, para mostrar que todo mundo tinha que trabalhar o seu corpo, e isso acabou se incorporando na nossa cultura. Hoje nós temos que incorporar na nossa vida determinados exercícios em benefício do nosso cérebro. E está comprovado que a conexão com a respiração é um dos exercícios mais simples e mais eficazes para que a gente tenha isso, né? Então, eu incorporei isso nas minhas reuniões, os meus clientes no início achavam estranho, né? O que houve? A doutora Ana virou uma monja budista? Então, pode ser, né? Mas hoje eu tenho clientes que já ficam querendo eles começarem a reunião, deixa eu começar com o exercício respiratório, eles já querem, porque isso gera conforto, gera foco, e abre, como eu disse, um espaço para um novo processo cognitivo, né? Porque quando a gente tem muito volume de informação e a gente trabalha no automático, afeta o nosso processo cognitivo e, portanto, afeta as nossas tomadas de decisão. Faz sentido para vocês? Eu não posso ficar fazendo monólogo, eu quero ouvir aí. Aí, Naldine, me fala isso, eu quero saber qual é o teu retorno aí. Não, para mim faz todo sentido, porque eu sou oficial de justiça e no início, eu sou oficial de justiça há 33 anos, né? E no início não foi nada fácil. Então, eu fui buscar, tanto na terapia normal, uma ajuda, quanto na yoga. Então, a respiração, essa coisa de estar diante de uma situação difícil e se ancorar na respiração e tentar lidar com a ansiedade através de até posturas, até numa questão meditativa. Hoje é muito engraçado porque em tudo a gente fala, né? Questão meditativa, vamos fazer uma meditação. Porque, graças a Deus, né, e isso está se tornando uma prática cada vez mais comum. Então, para mim, eu achei maravilhoso. Que bom. Jacinto, fez sentido o que eu falei pós-exercício?
Faz muito sentido, é bem importante, a gente sente no corpo, né, os efeitos dessa técnica aplicada, né? E hoje até várias outras terapias, né, sempre adotam também essa respiração para controle de ansiedade e essas coisas todas, né? E ademais, né, também aqui dentro do nosso grupo aqui, é, eu acho que a Márcia falou colocou a expressão acolhimento, né? Então, quando a gente entra aqui no grupo, a gente sente assim essa paz, porque aqui eu me sinto com os colegas aqui como se eu tivesse com a minha família, sabe? Se tornaram já uns 4, 5 anos que a gente conversa, então é tudo gente da casa. Que bom, esse comentário teu é importante, porque que eu pedi que vocês prestassem atenção no corpo de vocês, e também porque a gente percebe, mesmo que sutilmente, uma mudança quando a gente para, estabelece um ritmo respiratório, se conecta consigo mesmo, abre um espaço, né, como eu disse, no nosso processo cerebral, cria abre possibilidade de novas sinapses, né? E acalma. Eu não sei se vocês sabem, eu fiz um projeto no ano passado, num dos abrigos da enchente. Eu fui no primeiro dia, no 3 de maio, eu pedi para uma das minhas filhas olhar onde é que tinha um abrigo próximo de casa, porque todos nós estávamos naquela situação também de não saber quais os bairros que estavam alagados, luz, enfim. Então, eu fui para o abrigo do União, aqui próximo onde eu moro. E fiquei lá trabalhando, como todo mundo, né, com comida, com roupa. Lá pelo 4º dia, eu tive a ideia de fazer um projeto de prevenção e resolução de conflitos, dentro do abrigo. Aí, então, eu perguntei para um dos coordenadores, eles acharam boa ideia também, né, com essa confusão que está aqui, montando e recebendo gente e tal. Então, eu ficava parte do dia no abrigo. Quem ficou em abrigo sabe a intensidade e o impacto que é estar numa situação como aquela, e parte do dia eu desenvolvia o projeto. E eu comecei a aplicar estes pequenos exercícios respiratórios com as pessoas que eu tive contato, tanto abrigados quanto voluntários. E depois, no final, conto para vocês algumas das histórias, mas é a diferença que isso faz na vida da gente, e eu explico também o porquê, porque em qualquer circunstância complexa, caótica, estressante, ou no caso da enchente, mais complexa ainda, a única coisa que o ser humano consegue dominar diante das incertezas é a sua respiração. É a única coisa que você é capaz de dominar numa situação limite ou numa situação de estresse. Pois bem, dito isso, eu tenho que falar de direito colaborativo, eu tenho que falar de contratos conscientes, e se me deixarem aqui, eu vou passar do horário. Mas, enfim, por que eu trouxe o processo de respiração? Porque eu incorporo estas pequenas práticas na minha prática jurídica. E não por ser jurídica, mas na minha prática diária, em qualquer circunstância, eu vou criar um pouco mais de mecanismo naquilo que nós fazemos também incessantemente hoje em dia, que é tomar decisões. Nós tomamos decisões, muitas decisões, e grande parte dessas decisões não tem a consciência suficiente para avaliar, né, os nossos riscos, as nossas perspectivas em relação ao que pode vir a acontecer, as nossas responsabilidades. Isso está diretamente ligado ao acordo. E se a gente veio aqui falar, né, nós estamos aqui num grupo de mediadores e conciliadores, quando a gente fala em acordo, a gente fala em consenso, a gente fala em encontro de vontades, né? E a gente fala no elemento que compõe o acordo, que é a autonomia da vontade, certo? A autonomia privada está dentro do ambiente do acordo. E para que a gente tenha
maior consciência, né? E aí quem trabalha com isso sabe, já ouviu falar na decisão informada, né? A decisão informada, ela é a base, né, que sustenta, por exemplo, a mediação e o próprio direito colaborativo, é a garantia de que aquele cidadão vá ter o maior grau de informação possível para tomar uma decisão, no caso, né, em favor de uma resolução consensual. Mas acontece que, muitas vezes, e vou me atrever a dizer, nos meus anos de experiência de litígio, o que está ali, né, no acordo, na conciliação ou na mediação, e que, via de regra, tem um caráter transacional, ele não consegue ser, e vocês sabem disso, que estão atuando nisso, suficiente para satisfazer né, para que o acordo realmente satisfaça os interesses das pessoas ali envolvidas. Eu tenho me dedicado, e depois eu vou entrar na ferramenta propriamente dita, a estudar a teoria relacional dos contratos. Porque quando eu comecei a lidar com contratos conscientes, que é uma das ferramentas com as quais eu trabalho, eu, logo que fiz a capacitação, fiquei com uma inquietude, eu tinha que encontrar aonde eu precisava, como advogado que é uma fonte jurídica, eu precisava de algo mais concreto, eu achei aquilo tão abstrato, e logo em seguida eu encontrei a professora Kate Vitasek, que é minha professora na Universidade do Tennessee, que trabalha também com uma outra ferramenta, tem contratos conscientes, que é uma ferramenta, e tem Invested, que é outra ferramenta que trabalha a construção de contratos de terceirização, de outsourcing. E ela desenvolveu um artigo que foi publicado na Harvard, lá, Harvard Business, blá, 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 aquelas coisas fashion, e eu li o artigo e ela, muito pragmática, disse, nossa, fez todo sentido, mas eu fui buscar mais informação e chego, então, à teoria relacional do contrato, que foi desenvolvida por Ian McNeill. Ian McNeill foi um jurista norte-americano de origem escocesa, que lá nos anos 60 ele desenvolve essa teoria, trazendo uma visão mais sociológica, filosófica, psicológica para os contratos, como uma forma de contraposição à teoria clássica dos contratos. E foi muito bacana, deu muito impacto, mas ficou lá no meio, na academia. Agora, num tempo mais recente, lá por 2008, 2000, por aí, né, já nos anos 2000, com o início e já né, ativadíssima a nossa revolução tecnológica, começam a haver várias inconsistências nas relações contratuais, perda de valor, enfim, o pessoal começa a olhar para a teoria relacional do contrato. Opa, vamos tirar lá da caixinha o Ian McNeill e agregam a essa teoria a economia comportamental, a teoria dos custos de transação, a neurociência, a psicologia, e constroem, então, um outro conhecimento relacionado à construção dos contratos, que tem uma visão mais holística. E esse cara, ele dizia que existem dois contratos que são essencialmente relacionais. O que são contratos relacionais? São aqueles de longo prazo, que geram interdependência entre as partes, a prestação, a entrega, né, a contrapartida é prolongada no tempo, e então, por ser prolongada no tempo, as pessoas criam expectativas de comportamentos cooperativos ao longo do tempo. E, bom, eu não vou ficar aqui falando da teoria, mas para que vocês entendam que neste conceito da teoria relacional se encaixam vários contratos, dentre eles o contrato de trabalho. Então, o contrato de trabalho, visto sob o aspecto relacional, ele envolve muito mais do que a transação final lá do acordo.
né? Vou te pagar em 10 parcelas de 5 mil, né? Para encerrar uma relação de 2 anos, de 3 anos, de 10 ou de 20, não importa. Por quê? Porque o contrato de trabalho, ele envolve interpessoalidade, ele envolve expectativas, ele envolve relação, ele envolve paixão, né? Ele envolve vários elementos existenciais, e a gente sabe que vocês já lidam com o dano existencial, não é mesmo? Vocês lidam com vários aspectos que têm natureza relacional, né? Ela é uma natureza mais abstrata do que simplesmente a transação do toma 10, me dá 20, né? Aquela negociação, aquela barganha. Então, por que eu estou falando tudo isso antes de falar das ferramentas propriamente ditas? Porque para a gente chegar num acordo e entender o contrato de trabalho sem a dimensão relacional que ele tem, a gente vai estar meio, como a gente diz aí, capenga. Né? Tem um autor inglês que traz um artigo, depois eu posso compartilhar com vocês, que ele fala o contrato de trabalho, ele é 3D, ele tem 3 dimensões. A dimensão econômica, né? A dimensão obrigacional e a dimensão relacional. E se a gente trata o contrato de trabalho só com 2 dimensões, que é o que normalmente, historicamente, nós tratamos, que é o obrigacional e o econômico, nós não estamos enxergando a verdadeira dimensão do contrato de trabalho. Tá? Dito isso, que é teórico, mas eu acho que para vocês que lidam com isso, deve fazer algum sentido, tá? Eu trabalho como advogada com 2 ferramentas, hoje, vamos dizer assim, seriam as coisas que eu mais faço. É o direito colaborativo, eu também sou mediadora privada, né? A mediação eu reputo que não é uma porta, é um grande portal transformador. A mediação, para mim, foi realmente segue sendo um grande processo de reflexão, né? De abstração de mim mesma, de sair da condição de advogada que está dando voz, né? A avocar, né? A advogada dá a voz à parte. E eu não dou mais a voz. Quem tem a voz é o meu cliente. Eu hoje trabalho assistindo o meu cliente muito mais do que representando o meu cliente. O que cá entre nós me dá um alívio, é bem mais light, mas exige maior reflexão e maior responsabilidade. Então, eu trabalho com 2 ferramentas hoje, direito colaborativo, trabalho com outras, mas eu digo assim, do ponto de vista inovador, eu trabalho com direito colaborativo e com contratos conscientes. Direito colaborativo, eu trabalho na resolução de conflitos, né? Assim como também trabalho na resolução quando eu faço alguma mediação privada. E contratos conscientes eu trabalho de maneira proativa ou preventiva, né? Antes da existência do conflito. Direito colaborativo, que eu acho uma coisa muito bacana, e que ela foi criada, essa metodologia, nos anos 90, por um advogado de Minnesota, que se chama Stu Webb. Ele era advogado de família, ele, então, começava a ver os efeitos devastadores que os litígios causavam nos seus clientes, quando tinha uma relação familiar muito intensa, envolvendo crianças, enfim. E ele, então, pensa num primeiro momento na mediação, mas ele diz, não, mas eu sou advogado, né? Aí ele desenvolve essa metodologia onde os advogados são aparelhados com as mesmas habilidades que um mediador, certo? Escuta ativa, comunicação não violenta, acolhimento, brainstorm, todas essas ferramentas que os mediadores possuem para desenvolver a atividade de mediação, o advogado colaborativo também tem que incorporar para praticar esta metodologia resolutiva
para atuar como advogado colaborativo. E o direito colaborativo, ele é uma metodologia de natureza privada, contratual. A Márcia é advogada, eu sou advogada, e nós temos o Jacinto é cliente da Márcia, e o Onelo é meu cliente. E nós temos toda a possibilidade, o objetivo do direito colaborativo, ele é o acordo. Então, eu e a Márcia apresentamos a metodologia para o Onélio e para o Jacinto, eles realmente têm intenção de negociar um acordo, mas nós contratamos um contrato privado de processo colaborativo. Neste contrato privado de processos colaborativos, nós vamos estabelecer como que nós vamos estruturar a nossa negociação, sendo que neste contrato existem 2 elementos essenciais, que é a confidencialidade e a retirada. Eu e a Márcia vamos nos comprometer por escrito neste contrato, que nós duas não vamos ser advogadas do Jacinto e do Onélio, caso o processo colaborativo não resulte num acordo. Significando dizer que o Onélio e o Jacinto vão ter que contratar outros advogados se eles quiserem entrar no judiciário. Por que isso? Porque dentro deste processo colaborativo, Onélio, Jacinto, Márcia e Ana Luísa vão ter contato com aquilo que no processo judicial a gente chama de as provas, ou seja, os elementos necessários, né, e que justificam a existência do conflito, e aqueles, né, do ponto de vista do Jacinto, do ponto de vista do Onélio, sobre o qual nós vamos começar essa negociação. As provas, o Onélio vai abrir as provas dele, o Jacinto vai abrir as provas dele, Márcia e Ana Luísa vão assistir à condução da abertura das provas, à avaliação dessas conveniências, dessa situação. Se Márcia e Ana Luísa tiverem alguma dificuldade de compreensão, e também o Onélio e o Jacinto, vamos chamar um perito contábil para analisar esses documentos aqui, dar um parecer. Esse perito contábil vai se comprometer no processo colaborativo em não ser testemunha, não ser assistente técnico, ele também vai ficar comprometido com a confidencialidade. E aí, foi ali, saiu fora, mas criou um ambiente de tomada de decisão. E aí nós vamos trabalhar também de maneira estruturada as condições de eventual acordo, tá? Que podem envolver apenas transação, como também, e aí eu vou trazer uns casos para vocês analisarem concretamente, pode envolver exatamente essa questão abstrata a que eu me referi, né, das características relacionais de um contrato de trabalho. Em síntese, esse é o processo colaborativo. É uma negociação estruturada de natureza privada, contratual e privada. E por que eu digo, quando eu falo sobre isso, a gente tem que ficar mais burocrata do que nunca quando a gente trabalha com uma negociação estruturada? Porque nós estamos fora do Poder Judiciário. A segurança jurídica, tanto dos advogados quanto das partes, vai residir nessa contratação desta jurisdição privada de colaboração. Esse, em síntese, é o direito colaborativo. Márcia, pergunta. É muita informação, né? Não, é maravilhoso, é que daí começa a brotar um monte de coisa interna, um monte de pergunta, um monte de coisas para tentar encaixar nisso aí tudo. Uma das curiosidades que eu tenho... em primeiro lugar, aí chegou o Cláudio Bulhões, ele é conciliador de Natal, ele já veio fazer
apresentação, aí já veio, Oi, já veio Cláudio. palestrar para a gente. O Cláudio tem um monte de coisas para nos trazer e eu quis compartilhar com ele também essa tua vinda aí. Muito prazer. Ele deve ter fechado porque ele está em audiência, então provavelmente ele já Não, entrou ele deve estar na praia. A gente espera que ele esteja na praia. Às vezes ele me manda foto lá, só vejo o dedão do pé dele, da mulher dele, o mar e um coco. Eu disse, não, mas aí é sacanagem. Aí aonde foi visto, Cláudio, a última vez? No último coqueiro à esquerda. Eu disse, olha, por bem menos eu já bloqueei, gente. Mas, fala, Ana, Márcia. A sensação que eu tenho, e eu queria ver de ti, da tua prática, porque eu só consigo enxergar a conciliação endojudicial, né, de dentro para fora. De fora para dentro, eu vou ter a oportunidade, tomara, se Deus quiser, depois da minha aposentadoria. Mas eu, pela minha prática nos acordos, eu fiquei com a sensação, assim, ó, de que parece que, assim, ó, que não é o primeiro modelo a ser procurado pelas pessoas. As pessoas optarem primeiro por essa negociação estruturada, optarem primeiro por uma forma de resolver o conflito. Parece que a pessoa sempre tem que estar com medo de perder alguma coisa. Então, a sensação que eu tive, e para trabalhar com conciliação, o advogado tem que demonstrar que é advogado, que está acolhendo esse cliente para o fight. Mas daí, com o tempo, vai se mostrar que, olha, a solução para o teu caso, se entrar judicialmente, tu tem muita chance de perder. Parece que a pessoa precisa ter medo. É como uma frase do Osho, que eu li há muitos anos atrás, quando eu comecei a minha busca por autoconhecimento, que ele disse, para sair da ilusão, primeiro é preciso se iludir. Primeiro a pessoa tem que estar iludida com uma coisa para poder abrir mão dessa ilusão, né? Então, parece que a pessoa tem que primeiro estar com medo de perder, está com medo de ter que tomar um omeprazol, ou já gerou uma ansiedade, e eu não aguento mais, eu quero sair do conflito. A tua experiência, o que diz? Não sei se entendeu minha pergunta. Não, eu acho que assim, ó, isso é uma coisa também que eu poderia compartilhar com vocês, modestamente, no meu ponto de vista, tem caminho em paralelo com o desenvolvimento desenfreado da inteligência artificial, é a necessidade de customização que as pessoas têm, elas, à medida que elas conseguem entender isso, elas realmente começam a relaxar. As pessoas precisam ser vistas como elas são, com suas características próprias. Né? A inteligência artificial não faz isso para nós. Né? O olhar da inteligência artificial não alcança isso. Né? A nossa verdadeira natureza. E as pessoas, os seres humanos, estão cada vez mais carentes disso. Vem junto com aquilo que eu falei lá no início, das dificuldades de tomar decisão pelo volume de informações. Essas ferramentas, elas são ferramentas que produzem soluções customizadas, porque no nosso caso aqui, como advogadas do Onélio e do Jacinto, nós vamos assisti-los na construção de uma solução que cabe para eles dois, para o Onélio e para o Jacinto. Né? Nós temos o dever de dar ao Jacinto e ao Onélio a maior informação possível a respeito das decisões que eles tomarem, né? Nós vamos assisti-los. Só, olha, se for por esse caminho, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, mas a tomada de decisão é do Jacinto e do Onélio, certo? E coube e encaixou com as características do Jacinto e do Onélio. E isso acontece antes, quando eu, advogada, vou conversar com o meu cliente e saber qual é o perfil que ele tem. Eu tenho que ter uma conversa com o meu cliente, o advogado colaborativo, ele é, entre aspas, invasivo. Eu não vou tratar exclusivamente daqueles dois elementos que eu falei do contrato de trabalho, que é a obrigação e a economia. Eu tenho que entender o perfil do Onélio, né? Eu tenho que entender quais são as necessidades existenciais do Onélio hoje,
né? O que ele deseja da vida dele, porque numa fase da vida a gente tem um propósito, noutra fase da vida a gente tem outro, né? E qual é o perfil do Onélio? Para ver se, inclusive, eu, como advogada, me encaixo com o Onélio, né? Se realmente eu vou atender as necessidades como profissional do Onélio. E aí eu vou avaliar, dizer assim, olha, Onélio, eu tenho um leque de ferramentas aqui para a tua situação. Tu pode ir para o judiciário, que é o tradicional, mas nós temos a mediação, nós temos o processo colaborativo, né? E aí eu vou explicar para o Onélio aquilo que eu entendo, né, possível para o caso dele. E a Márcia vai fazer a mesma coisa com o Jacinto. Mas, obviamente, esses advogados precisam estar treinados nessas ferramentas, precisam incorporar essa filosofia. E, infelizmente, os advogados ainda não têm isso. E eu vou dizer, para mim, é um pesar tremendo que a primeira turma de treinamento que eu tive como direito colaborativo foi de magistrados e mediadores do TRT4, e não de advogados. Porque eu não consigo o espaço necessário na advocacia ainda para entenderem que ou bem os advogados têm outros produtos para oferecer para os seus clientes, ou eles vão ser esmagados pela inteligência artificial, que é o que vai acontecer, e vou dizer mais, vou dar um dado concreto, em 5 anos, porque agora as projeções são em menos tempo, em 5 anos, a última projeção do Fórum Econômico Mundial diz que das profissões que terão o maior declínio são as profissões jurídicas, e aí se incluem todos nós, né? Juízes, advogados, magistrados, né? Procuradores, defensores, auxiliares, né? Mediadores, conciliadores, talvez tenham mais vantagens, se tiverem uma outra perspectiva e uma outra formação. Então, no que diz respeito ao direito colaborativo, é uma ferramenta hoje essencial para trazer customização para os clientes nas suas características e necessidades. Nem todo mundo gosta de ficar... Eu me arrisco a dizer, com tantos anos de advocacia, e aqui vou dizer, eu já não digo publicamente o número da minha OAB, né, mas eu me arrisco a dizer que o cidadão médio ele não quer ficar pendurado num litígio. Ele quer uma solução célere para a sua questão. Quando ele toma consciência de que é ele mesmo que pode tomar a decisão sobre uma questão para ele que é vital, é um empoderamento, é um exercício de cidadania. É democrático isso. Tá? Onélio, eu não sei se a Nadine... Não, a Naldine levantou a mão. Eu ia dizer isso, a Naldine está na minha A Naldine está a primeira. Gordinho! Duas questões, né? Eu acho que é Ei, Gordinho. primordial essa questão. Tá. Alguém está falando? Eu acho que está com o microfone aberto ali, a Cássia. Né? Cássia, eu não consigo mutar. Desativar. Eu acho que é perfeita essa questão da customização, porque cada vez mais a gente vê em todos os âmbitos, né? Agora eu gosto muito de fazer crochê, e estava pensando assim, o quanto que as questões artesanais, hoje elas estão muito mais em voga, porque produção, China e tal, tu consegue em qualquer lugar, mas a questão, né, do que vai atender o interesse. Mas primeiro eu tinha levantado a mão, porque eu fiquei me perguntando assim, tá, tem um processo, né, que é confidencial entre os advogados, vamos supor, tem peritos que vão acontecer nesse processo, e aí vamos supor que não deu certo, foi para a judicialização. E se o juiz intimar qualquer uma dessas partes, eu já estou puxando a brasa para o assado do todo dia, não para a mediação. Se o juiz intimar essas partes podem dizer que por ser confidencial, elas não vão testemunhar? Não, elas podem se negar? As partes... Não, as partes, quando eu digo os advogados... Os advogados devem... É um dever ético. É uma questão ética. Né? Ele está compromissado a não revelar as informações que foram abertas durante um processo colaborativo. Se ele é chamado...
e ele demonstrar que ele participou, que ele assinou um contrato de participação num processo colaborativo, cujos fundamentos, dentre eles, é a confidencialidade, ele não vai abrir a informação, ele não pode abrir a informação, senão ele vai responder no Tribunal de Ética. Ele está comprometido, por escrito, com a confidencialidade. Isso independentemente de ser um processo colaborativo ou não, quando eu me comprometo com a confidencialidade, primeiro já tem a confidencialidade natural que nós, advogados, temos que ter quando temos a relação com nossos clientes. Agora, se eu coloco isso por escrito, eu ainda coloco num grau de importância ainda maior, né, que pode vir contra mim se eu quebrar isso. Então, os advogados não podem nem vir a juízo mais, adeus tia Chica. Né? Se eles não obtiveram um resultado que era o acordo, tá? Mas o interessante é que a gente não tem estatística aqui, até pela confidencialidade, é o mesmo caso da mediação, a gente também não tem as estatísticas próprias, mas lá nos Estados Unidos, que eu tenho ido com uma certa frequência por fazer parte da diretoria lá da organização, eles têm o americano adora estatística, né? Eles trabalham muito bem com isso. Eles têm, assim, quem entra em processo colaborativo, acaba, assim, eles têm um índice de 90% de acordo, tá? Em torno de 90%, porque já há uma predisposição anterior. Então, já existem pré-acordos. Quando tu firma o acordo de participação no processo colaborativo, o teu processo psicológico já é de abertura para negociar. Então, tu já tem um mini acordo ali que vocês fizeram um acordo que vocês vão tentar um acordo, né? O Hélio e o Jacinto aqui. Então, isso já é um passo e já é uma mudança de mindset que carrega todo mundo de uma maneira mais convergente, a não ser que, evidentemente, chegue a um ponto tal que seja inviável, né, negociar um acordo. Mas, evidentemente, e aí também respondendo um pouco a questão que a Márcia fez antes, não é para todo mundo, né, gente? Não é o princípio aristotélico, a gente não pode, se a gente está falando de customização, não é todo mundo que tem características que vão levar para um caminho ou para outro. E aí cabe ao advogado estar melhor preparado para fazer esse filtro, para saber para onde ele vai levar o Onélio e o Jacinto. Porque daqui a pouco eu estou forçando o Onélio e o Jacinto a uma condição que não tem a ver com eles, com a natureza deles, com as expectativas deles, né? Se eu, como advogada, recebo a Márcia, a Angelita, ou a Naldine, né, no meu escritório, e a única coisa que eu ofereço para a Márcia Angelita ou para o Cláudio Bulhões é uma petição inicial para entrar em juízo, eu hoje, como advogada, estou desaparelhada, porque existem outras ferramentas, é isso que os advogados precisam entender. Né? Talvez nem a Márcia, nem o Cláudio saibam disso, mas é meu dever como profissional informar ao Cláudio e à Márcia que existem outras alternativas. Eu tenho que dar o direito de opção para eles e não direcioná-los para uma única via. Onélio. Ana, o que eu queria falar, tu começaste, ao falar isso com a Naldine, tu referiste à questão americana. Eu ia, inclusive, fazer referência desse processo colaborativo na experiência americana e alguns outros países europeus que têm isso já consolidado, né? E eu, na minha avaliação, isso também transita por uma questão cultural e comportamental, né, no que diz respeito à formação dos profissionais, inclusive das próprias instituições. Aqui no Brasil, né, somos recentes nisso. A lei da arbitragem chegou no Brasil, eu não me lembrei, mas metade dos anos 90, final dos anos 90, por aí, não me lembro bem que ano. 86. Não, acho que foi 90. 90 e alguma coisa. Talvez 96 ou 97, por ali.
E tivemos depois, 10 anos depois, ou 9 anos depois, em 2015, nós tivemos a atualização para mediação, né? Ela teve um upgrade e tal. Então, tu verifica que nós estamos aí com 10 anos da nova lei, da lei ampliada, né? E 96 para cá, quase 30 anos, né? Com a lei da arbitragem. E mesmo assim não está consolidado institucionalmente. Nós encontramos ainda muitas resistências dentro das estruturas judiciárias, e isso, inclusive, reflete insegurança, tanto profissional do direito, o advogado, ou para a parte. Quiser, eu faço um acordo aqui e tal, depois esse cara vai lá na justiça e revê tudo isso, ou não termina a incomodação. Eu tenho esta sensação, me parece isso seja um impeditivo para isso, né? Seja um grande obstáculo para esse negócio. E também transita para uma outra questão, que é a própria formação do profissional do direito, né? Assim como tu, a minha OAB é bem... hoje a minha OAB está cancelada, mas a minha OAB é bem distante, né? Não precisa dizer, né? Não precisa dizer. E eu me lembro, e eu fui professor, né, no direito por muitos anos, né, e eu debatia isso em sala de aula. Nós formamos gladiadores. A formação da nossa estrutura, o nosso currículo formativo é para gladiadores, é botar gente na arena, botar uns caras na arquibancada para julgar quem brigou melhor e dizer, tu ganhou, vai embora, e o outro que se rague, né? Recentemente, isso é coisa muito recente, é questão de 5, 6 anos, talvez essas turmas que estão se formando agora, né, é que começaram a trabalhar com a questão da mediação. Exatamente a lei que implementou mediação e conciliação, a criação desses sejus, as coisas todas que nós nos impactamos aqui na Justiça do Trabalho, é que começou a fazer uma mudança curricular e que ainda é embrionária. E isso joga profissionais no mercado que estão totalmente despreparados, seja do ponto de vista teórico, e seja do ponto de vista de acolhimento institucional. Penso, né? Mas esse pensamento não é só uma questão de achômetro, né? É inclusive de experiência. Nós aqui no grupo Conciliadores, nós fizemos essa conversa. Dentro da estrutura do Poder Judiciário Trabalhista, que é uma justiça que tem sua origem na conciliação, lembra lá, junta da conciliação. Não, é princípio lógico. É da gênese dela. É harmonizar a harmonização dos interesses do capital e do trabalho. Exatamente. Parte, né, dos princípios trabalhistas, do direito do trabalho. Tu chega num determinado momento histórico que, com a emenda de 2005, a emenda 45, se eu não estou enganado, nós tiramos a conciliação para dizer que a competência de trabalho é processar e julgar. Antes, lá na Constituição dizia, a competência de trabalho é conciliar e julgar, não sei o quê. Passou a ser processar e julgar. Tirou. Como se fosse uma elevação de status dessa justiça. Não, deixei de ser conciliador e tal. E isso a gente verifica, né, seja nos nossos colegas, né, colegas de trabalho, e mesmo os magistrados, onde muita resistência. Inclusive com dificuldade, a partir da reforma trabalhista, da possibilidade de se levar um acordo para ser homologado no Justiça do Trabalho, muitos repelem, né? Não pode. Tá. Numa lógica, né, e daí que eu falo, uma lógica institucional, estrutural, cultural e tal, onde o Poder Judiciário, o Estado, ele substitui, né, o indivíduo. E esse indivíduo é substituído por uma compreensão de carência, por uma questão de hipossuficiência e tudo mais, e nós não conseguimos ainda, né, vencer esse negócio. Aí tu falas da inteligência artificial. É impressionante o que essa inteligência artificial faz, mas também a minha verificação, que eu tenho visto por aí, temos muito que caminhar, né, ainda em relação à inteligência artificial. E vou te dar 2 exemplos. Recebi essa semana uma informação que a Declaração de Independência Americana foi submetida à análise desses chats que verificam se foi escrito por inteligência artificial ou não. E ela identifica, não, isso aqui foi escrito por inteligência artificial. A independência americana, né,
que não tinha nada disso, ela pega e identifica. Então, isso faz uma demonstração, né, que ainda temos muito a aprimorar. Eu peguei textos que eu escrevi, né, que é uma das coisas que faço bastante, e peguei e fiz a mesma experiência. E também digo, esse texto foi escrito por inteligência artificial. Evidentemente que isso são padrões estabelecidos, né? São padrões, né, que estão ali estabelecendo, que estão ainda em aprimoramento. Então, teremos um tempo ainda, ou precisaremos de tempos ainda para esse negócio melhorar, e melhorar bastante, mas também combinar com essa evolução, e me parece que transita pela questão cultural, né? Cultural sobre todos os aspectos, cultural na formação do profissional, cultural no comportamento institucional, para nós podermos consolidar essa atividade que tu propôs e está te dedicando, né, e que nós aqui avaliamos muito promissoras, mas temos ainda um caminho bastante longo aí pela frente, me parece. Então, o nosso ritmo mudou, e se as pessoas não tomarem ciência que nós vivemos um outro ritmo, nós vamos ser atropelados. Né? Eu vou concordar discordando de ti, respeitosamente, porque, por exemplo, eu estava buscando aqui, estou tentando achar o que a inteligência artificial está fazendo lá no Distrito Federal. Tá? Então, deixa eu pegar aqui, enquanto eu falo com vocês, porque eu acho que é uma coisa bem interessante para conhecimento de vocês. Tem uma inteligência artificial que foi implantada lá no MP do Distrito Federal, que faz o seguinte, análise de audiência em processos judiciais, transcreve e interpreta áudios, vídeos judiciais, identifica falas, participantes e pontos chaves de depoimentos, elabora resumos automáticos e minutas de alegações, gera comparações entre depoimentos e denúncia, além de apontar convergências e divergências, promove economia média de 95% do tempo para análise de audiências. Isso está lá, né? Isso elimina um monte de gente que trabalha, que são colegas de vocês. Para começar. Ana, só para complementar, eu não tenho uma manifestação contrária à inteligência artificial. Não, o que eu quero te dizer é que... E nós aqui no DRT acabamos de produzir, estamos disponibilizando para os outros tribunais, o que nós chamamos aqui de Galileu, que é um programa que analisa processo e propõe uma minuta já de análise de sentença. A Márcia, que é uma assistente e que propõe minutas de sentença, está na linha de tiro do Galileu. E outros tantos e tal. Então, isso vai acontecer. O meu não é alerta, né? A minha desconfiança é que, junto com a inteligência artificial, que acho que é algo dado, né, nós também precisamos fazer uma combinação, um esforço de mudança comportamental e cultural. Né? Compreendermos isso como uma solução e não só o Estado substituindo as nossas decisões, ou dizendo quem é que tem razão desde Não, eu acho que tu tens total razão, porque nós vivemos um outro momento, nós temos a informação na palma da mão, o Gari, lá que trabalha do DMLU, ele tem acesso ao Google e ele vai lá fazer a pesquisa dele. Então, é o seguinte, bom, mas ele não teve a educação. Não, mas só um pouquinho, ele é um cidadão, ele tem vontade própria, ele não é um intelectual com mestrado e doutorado, mas ele tem a dignidade e ele tem o direito absoluto de tomar a decisão dele. Porque se nós não entendermos assim, nós estamos fazendo uma cápsula de minúcios, nós estamos reduzindo o sujeito a uma ameba, dizendo assim grosseiramente. Mas o que eu quero te dizer também, em complemento à tua observação, é que as coisas não estão tão lentas assim. Por exemplo, isso que começou nos Estados Unidos e no Canadá, em janeiro desse ano, a Espanha implantou na nova lei, no novo código de processo deles, o direito colaborativo está lá. O México começou o ano passado. Há 2 dias atrás, eu recebi um convite do Poder Judiciário do México para dar uma aula de direito colaborativo lá, porque eles estão capacitando as pessoas, porque a lei mudou. Eles incluíram o direito colaborativo no México. O México sempre foi uma referência para nós aqui, especialmente do direito do trabalho. Então, assim, as coisas não estão tão lentas assim. E se nós não soubermos que isso realmente existe,
e está começando a ser institucionalizado em outras jurisdições, nós novamente vamos ficar sempre pedalando, andando para trás, que é uma característica nossa, e nós temos qualidade humana para não fazer isso, nós temos gente muito boa, mas assim, ó, quando eu vejo discussões, por exemplo, do direito do trabalho, com todo respeito aos meus colegas, né, e eu vejo palestras que ficam falando de coisas que não existem mais. Não existem mais. A nossa realidade mudou, é assustador. Mas o que o nosso cérebro, voltando ao início da nossa aula, lá quando a gente fez a respiração, aula não, desse bate-papo aqui, a gente tem uma tendência de pegar as coisas novas e encaixar nas nossas caixinhas habituais, porque ali está tudo dominado. Né? Ali a gente sabe como se conduzir, porque dá trabalho, dá uma mão de obra do inferno a gente tem que pensar diferente. A gente gasta neurônio, a nossa energia. Não tem. A gente tem o que o Kahneman se dizia, né, que é o cérebro preguiçoso. E ok, realmente a gente gasta muito mais energia no desenvolvimento de uma tese, de uma pesquisa, de uma leitura de ata de audiência para construir um resumo, do que na academia, puxando ferro. A energia que a gente gasta com o cérebro é muito maior. Então, dá trabalho pensar diferente. E, infelizmente, eu vejo nas palestras jurídicas, chega a me dar um piripaque quando eu vejo as pessoas falando de coisas que na vida hoje não existem mais. Tá? Então, eu pareço, como é que é, o Dom Quixote falando em direito colaborativo para os advogados, né? Mas, enfim, alguém tem que cumprir esse papel e vou dizer que me dá muito prazer eu poder trazer alguma coisa nova para uma profissão que eu exerço há tanto tempo. Então, apesar de eu ficar, às vezes, parecendo que eu estou falando para as paredes, ok, alguém vai ouvir uma hora dessa. Né? Fala, Márcia. Eu não sei se tu já está no teu tempo, que tu falaste às 11 horas. Né? Já viu como eu falo? Que eu nem vi aqui que horas... Por mim eu vou. Tu pode ir um pouquinho mais? Não, eu estou aqui. Além de tudo, gente, olha só, digo assim, as minhas filhas mudaram para São Paulo, as duas, né? Uma mudou há um ano atrás, eu tenho 2 filhas, e a outra mudou em agosto. Então, eu fiquei, não é nem ninho vazio, o ninho foi destroçado, assim, fiquei, né? Acabou aqui o ninho. Ficou liberta. Aí, agora... Depois desse projeto que eu comentei para vocês, que foi o livro que eu lancei aqui, ó, quem quiser, está aqui o livro, ó. Tem na Amazon Brasil, ó, Desastre. E agora? Esse livro aqui trata do projeto que foi feito no abrigo durante a enchente, e eu trago informações sobre desastre, trauma, efeito do trauma na tomada de decisão, o que é a advocacia integrativa. Né? Tem algumas informações ali, se vocês quiserem, podem adquirir diretamente com a escritora ou na Amazon. Tá? Mas o que eu estava dizendo é que eu fiquei com esse espaço depois do livro e entrei na questão humanitária, por força dessa pesquisa, acabei entrando, né, com a advocacia integrativa na questão humanitária. E aí comecei um doutorado. E eu não sei se... sabe quando começa a bater eu disse, meu Deus, será que eu vou dar conta? Eu já estou velhinha nisso. Eu vou ter tanta coisa para estudar. E aí eu pensei assim, não, mas espera aí, eu tenho que continuar exercitando o meu cérebro, porque é a forma que eu tenho, né, de me adaptar às coisas e como elas estão acontecendo. É um jeito, eu gosto disso e vou atrás disso, né? E então, hoje de tarde, eu tenho aula do doutorado, que é com a Universidade Fernando Pessoa. Eu não sei se eu gosto mais do doutorado ou do nome da universidade, lá em Portugal, né? E não tem problema, eu posso ficar mais um pouquinho, e aí a gente conclui essa discussão, porque eu nem cheguei lá nos contratos conscientes, né?
Não, mas eu acho que tu já deu um bom apanhado, assim, no começo da tua fala aqui. Eu acho que já mesclou, né? O contrato consciente falou no contrato de trabalho, né? Eu fiz esse link todo aí do que é essa teoria relacional dos contratos e para mim as palavras têm muita ação, né? Num tema que o que é um contrato consciente de uma forma leiga, eu vendo o teu trabalho, ainda não me aprofundei, né, nisso, mas tem a ver com as partes que estão se relacionando num contrato, elas estarem conscientes da sua vida, do que elas querem para si, onde elas estão se colocando a sua energia, se isso vale a pena, se vale a pena continuar e tal. Então, eu acho que de alguma forma tu falaste. Mas o que eu queria. Oi? Márcia, desculpa. Eu vou ter que sair, tá? Estou me chamando para uma outra, eu tinha programado, tá? E agora acabaram de me ligar, ó, tu tá faltando, né? Não, beleza, Não, estava marcado até às 11. Mas meu agradecimento. Não, contratos conscientes, na verdade, né? Claro, o nome, ele é um processo, tá? Ele é um processo que parte do início, meio e fim, e oportunamente a gente pode falar sobre isso, né? Sim. Eu agradeço o convite, não quero prender mais vocês também, porque é uma sexta-feira, né? Então, agradeço o carinho aí, o convite tão carinhoso da Márcia, e fico à disposição, né? Eu poderia falar horas e horas, como vocês veem, eu não tenho dificuldade nenhuma para falar. Ana, mas justamente era isso que eu queria falar, sabe? Pessoas assim como tu, sabe? São uma raridade, porque a sensação que eu tenho como tu falaste assim, a gente precisa entender essa ferramenta, né? Novas coisas mudaram e a gente continua resistindo. Eu acho que a gente está resistindo ao novo por conta do medo de entrar num terreno que não se conhece, só que às vezes o novo pode ser muito bom, né? Que nem o Anélio falou aí, ó, o meu trabalho está na reta, o Galileu daqui a pouco vai fazer a sentença, eu vou dizer para ele onde é que você esteve esse tempo todo que não chegou antes, porque eu tenho muito potencial para outras coisas, para fazer coisas que eu amo, que não vem a ser só fazer sentença. Então, entregar coisas maçantes, coisas que são extremamente desgastantes, é um medo da pessoa não olhar para o seu próprio talento e descobrir que tem outros potenciais, e de repente a pessoa pode ser ela mesma entregando a carga maçante para uma inteligência artificial, que pode ser muito positivo. E o que eu vejo o ponto que eu queria falar, a questão que o tribunal começou lá em 2016 a investir em servidores para conciliação, ele está fazendo um movimento contrário. Eu não sei quantos conciliadores nós temos já formados no tribunal, que eu acho que já passa de 200, e quando chega a época de fazer esses mutirões, ninguém vem, são sempre os mesmos. Por quê? Porque o tribunal exige que ele faça a sua carga horária, as suas coisas, acumulando com isso para o tribunal, eu já percebi, a função de conciliação, ela é uma obrigação exigida pelo CNJ, cumprir meta. Não existe aquele nicho que se abriu para o novo, que se abriu para resolver. Na verdade, é lidar com o novo com a cabeça do velho. Porque parece o medo, a sensação que eu tenho é que eles têm medo que a justiça se extinga, porque agora, a partir de agora, as pessoas vão tomar mais consciência e vão resolver seus problemas. Meu Deus, e a minha função aqui, como servidor, como magistrado, o que eu faço com isso? Meu Deus, ainda vai ter tanto litígio, ainda vai ter um monte, mas, sabe, não houve esse contínuo de incentivar essa veia de conciliação. Eu comecei com todo o gás e tive que murchar ao longo do tempo. Eu estou usando a minha energia para outras coisas que eu vou fazer fora do tribunal, porque dentro não existe valorização de nenhum servidor com relação à conciliação.
Eu pelo menos não vejo. E a gente tem pessoas muito boas. Tem projetos muito bons, assim, de pessoas que querem entregar para o tribunal. E o tribunal não quer, entende? O que tu traz aí é esse novo que, não, vamos fazer, de repente algumas pessoas querem, sabe? Meu Deus, isso para mim é super importante, ensinar as pessoas a ter autorresponsabilidade de solucionar os seus litígios. Era isso. Mas Não, agradeço a tua vida. Não, na realidade, né, a questão essa da Márcia, né, eu acho que é uma falta de vontade mesmo do tribunal, inclusive de olhar para esse tipo de contrato consciente, porque ele vai, como tu disseste, né, tu coloca as duas pessoas do contrato, tu tende a elevar elas no mesmo nível, né? Não tem um hipo suficiente, não tem. Então, tu vai para que elas entrem conscientemente nessa relação, né? E me parece que a questão do direito, do litígio, parece que o direito ele é fundado em cima do litígio, o que é uma coisa errada, porque não foi assim que ele surgiu lá atrás no direito romano, né? Ele era exatamente para estabelecer um consenso, para estabelecer os direitos de quem podia, né? Então, me parece que a gente tem uma coisa muito ainda da questão do litígio, e esse é o grande X da questão. E o que eu queria era ouvir um pouquinho sobre. Eu vou comprar o livro, porque eu gosto muito da questão. Não, eu trabalho com a questão humanitária também, né? Eu faço essa questão, e acho que é muito importante que a gente, inclusive na questão humanitária, tivesse essa noção de que não, porque muitas vezes a gente vê nesses trabalhos voluntários a questão assim, eu estou ajudando o fulano. Não, mas o fulano também tem um ser, ele também tem força, ele também tem luz, e me parece que tem uma coisa da própria questão do judiciário nessa questão humanitária também. Na sabe? questão humanitária, e isso é uma coisa que me preocupa, passou a estar no meu radar a partir do evento que nós tivemos. Eu já tinha isso, em função da minha professora, uma das minhas professoras e mentoras, que foi uma das advogadas que concebeu a metodologia Contratos Conscientes, ela tem esse trabalho relacionado ao trauma. Desculpa. E eu, então, a partir do evento e a partir da pesquisa que eu fiz no livro, eu acabei mais preocupada com isso, né? E muito recentemente nós levamos, eu e ela me convidou, e em outubro eu levei um estudo de caso aqui do Rio Grande do Sul, um contrato que eu fiz e desfiz, um contrato relacional, aplicando essas metodologias, onde o contrato gerou resiliência para as partes. Esse era o resultado do estudo, né? E eu levei para Denver, em 6 e 7 de outubro, eu apresentei nos 2 dias da conferência da World Commerce and Contracting. Eu fiquei muito feliz de receber esse convite, e a gente, então, dividiu, abordando a questão do trauma, tá? Porque cada vez mais as pessoas têm traumas, e os traumas, e as pessoas... E não saber resolver ou saber identificar isso vai facilitar na hora de, inclusive, direcionar para um caminho, ajudar as pessoas a tomar um caminho ou outro. Então, essa questão, Naldine, do trauma, eu estou desenhando um workshop, ou um treinamento, possivelmente um workshop relacionado ao trauma informado para o mundo do direito, né? Para as pessoas que trabalham com outras pessoas, tá? Por determinadas reações, determinados comportamentos, a gente saber identificar a origem, né? E agora, aqui no estado, pós-enchente, mais ainda, tá? Mais ainda, porque não é só a pessoa que foi atingida diretamente, mas o trauma ele tem aquele efeito do jogar uma pedra na água, sabe? Que tem e se espraiando, não, é perfeito. Então, o trauma coletivo, né? O trauma coletivo, ele trabalha, né? Nós temos um trauma individual e o coletivo está ali, ó, são os dois juntos. Então, os efeitos, eles são bem complexos, e eu, para me exibir aqui com vocês, né? Aquela que não para de falar ainda se exibe,
esse projeto meu, que foi um projeto voluntário, que surgiu assim, né, no meio da confusão lá, hoje eu estou como consultora do Hospital Moinhos de Vento num projeto de saúde mental que foi solicitado pelo SUS né, pós-enchente, né, para acompanhamento das pessoas do contingente. Então, é um projeto de pesquisa do Hospital Moinhos de Vento, onde a gente está inserindo no contexto da saúde mental o tema da prevenção e resolução do conflito. Né? Eu estou muito feliz, porque isso a gente traz para um outro ambiente, né, casando com a saúde mental, porque a perpetuação do conflito, se tu já tem um trauma antecedente, a perpetuação do conflito, né, ele repercute direto no teu bem-estar e na tua saúde mental. Né? Então, esse tema é um tema extremamente relevante. Não, extremamente importante, porque, por exemplo, eu que trabalho na rua, eu sou jogada para esse trauma. Tipo assim, eu vou na empresa, aí a pessoa diz, não, eu perdi tudo, eu até queria pagar essa dívida, mas eu não tenho como pagar. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Né? Tipo assim, por isso que eu acho que também a conciliação é uma coisa boa, e é cada vez mais quando eu Mas vou na rua, a conciliação por isso. si só, ela não retira o trauma. Né? O trauma, ele requer uma abordagem própria. E isso que tu está dizendo, da tua vivência, possivelmente gere algo que a gente está tratando, né, de escrever a respeito, que é a fadiga compassiva. Esse é o nome disso. Tu tem compaixão pelas pessoas quando tu está lá, né? Tu vê o trauma das pessoas, né? E tu vê uma vez, 2 vezes, 3 vezes, daqui a pouco teu nível de esgotamento por essa repetição, ele é tal que tu começa a ter os mesmos sintomas das pessoas, né? Ou o chamado trauma vicário. O trauma vicário é o trauma por tabela, né? É muito comum dos cuidadores, das pessoas que estão lidando, né? Não sofreram o trauma direto, mas passam a ter os mesmos comportamentos como se tivessem sofrido, porque estão ali absorvendo o trauma do outro. Gurias, vamos embora, gente. Também vou comprar esse livro. Ana, muito obrigada por aceitar esse convite novamente. Olha, e se tu tiver agenda... Outra coisa, eu estou com treinamento em contratos conscientes. Na semana que vem eu vou dar contratos conscientes, vai ser a primeira turma presencial aqui em Porto Alegre. São 16 vagas, porque a gente precisa fazer muita reflexão, então é mudança de paradigma, então eu não faço grupos grandes, eu também não sou vendedora de curso, né? Sou advogada que tem essas capacitações aí. E a gente ainda tem 3 vagas nesse treinamento, para quem quiser. Eu vou mandar o material para a Márcia pode compartilhar no grupo. Tem um grupo bacana, porque a gente tem aí gente que tem formação em mediação, a gente tem advogados que nunca viram essas ferramentas na vida. Vai vir um colega de Uruguaiana, nós temos gente de Lajeado, Campo Bom, Canoas, um grupo de Canoas que me pediu o treinamento. E aí, porque o impacto em Canoas do ano passado foi um horror. Sim, sem dúvida, foi horrível. E aí eu disse, olha, gurias, eu, a princípio, só posso fazer com um mínimo de 6 pessoas em treinamento, senão não vale para mim, e também eu tenho que ter gente para debate, para qualidade, né, para aumentar o debate. Então, a gente chegou hoje a um número de 13, eu estabeleci um limite de 16, e nós temos ainda 3 vagas, vai ser 5 e 6 semana que vem. Um beijo. Maravilha. Um beijo. E vou se tiver respirar. a gente quer a tua agenda. Beijo, bom final de semana para todos. Descanso, se eu não falar com vocês, um ótimo recesso, um ótimo final de ano para todos. Amém. Boas festas, Amém. se a gente não se encontrar até lá. Um beijo. Um beijo, Tchau.